Olá, queridos irmãos e amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo, com vida, ainda com paz, cheio da esperança da volta de Jesus. Porque o que nós temos de mais importante, de mais precioso, de mais valioso em nossas vidas é a esperança da volta de Jesus. E como Jesus está voltando, muito em breve nós veremos Jesus nas nuvens dos céus. Esta semana, para estudarmos mais uma vez as Santas Escrituras, por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina. É tempo do povo de Deus estar se preparando, estar estudando, realmente estar buscando a verdade, porque nós vamos precisar muito do conhecimento das Santas Escrituras e do espírito de profecia, para que nós possamos realmente estar sempre firmado no assim diz o Senhor, e não assim diz o homem, diz o A, diz o B ou diz o C. Esta semana é uma lição maravilhosa, cujo tema é a vitória de Cristo sobre a morte. E eu ouso dizer, a vitória de Cristo sobre o pecado, porque para mim pecado e morte são sinônimos. Eu entendo assim. E a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre essa morte, sobre realmente o mal, também é a minha vitória. Através da vitória de Cristo, eu também garanto a minha vitória. Vamos orar para realmente compreender esse tema maravilhoso? Bendito Deus e poderoso Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas santas bênçãos que têm sido derramadas abundantemente sobre cada um de nós. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para a compreensão do estudo das Santas Escrituras. Não deixa que nós venhamos a ficar cheio de vãs filosofias, mas que nós possamos estar firmados na Tua Palavra, que a sã doutrina da Tua Palavra possa realmente nos encher de vida, de paz, de esperança, de salvação e de redenção em Jesus Cristo. Dá-nos o pão do céu. Toca os meus lábios com brasas vivas para explanar a Tua Palavra nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o verso a memorizar se encontra aqui em Apocalipse, é um texto assim maravilhoso, um texto magnífico. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz: Quando o vi, caí a seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Esse é o grande Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o comandante das cortes celestiais. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Que garantia, queridos, que certeza que Jesus morreu e ressuscitou. Que certeza que Jesus está vivo no lugar santíssimo do santuário celestial, realizando uma grande obra que complementa a salvação em Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que a ressurreição de Jesus, ela é central para a fé cristã. Paulo destacou esse ponto de maneira muito poderosa quando escreveu. Olha só, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que nós temos nele. Ou seja, ainda permanecer o quê? Nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, eu vou crer em que é vã a minha fé. Para que essa minha caminhada cristã, se eu não acredito na ressurreição de Jesus Cristo? Se
se eu não acredito na vitória de Jesus sobre a morte e, consequentemente, sobre o pecado, sobre o mal. Eu preciso sim acreditar na ressurreição de Jesus e a nossa grande esperança. Aqui na parte de domingo nós temos tumba selada, ou seja, aqui nós vamos ver como aqueles homens lá do Israel antigo, aqueles líderes israelitas, Anás, Caifás e toda aquela corja, não é, de líderes que ali realmente planejavam a morte de Jesus. E eles ouviram muito Jesus dizer que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles temiam que Jesus ressuscitasse, só não queriam que admitir. Eles não ousavam admitir que Jesus poderia ressuscitar sim dos mortos. Eles tinham visto Jesus ressuscitando Lázaro. Naquele momento, quando a tumba de Lázaro rolou, aquela grande pedra, que Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Ellen White comenta com muita propriedade que muitos que estavam ali, vendo aquela ressurreição, inclusive ele tinha alguns sacerdotes, eles creram. Mas o seu orgulho, a sua jactância, a sua imponência era tão grande que eles não admitiram aquela ressurreição de Lázaro. Ou seja, eles viram com seus olhos, tiveram todas as evidências da ressurreição de Lázaro, mas eles preferiram continuar no seu ceticismo, apesar das evidências. E eles perderam a vida eterna. De igual modo, hoje eu vejo tantos líderes, tantos pastores, que ao duvidar das evidências de Deus, sobretudo das Santas Escrituras e do espírito de profecias, duvidam das palavras escritas pelo dom profético de Ellen White. E eles, assim como Anás e Caifás, como os principais sacerdotes, os fariseus, eles agem de igual modo. E eles se encontram num estágio tal que Jesus está retirando do coração deles o Espírito Santo, ou seja, a influência do Espírito Santo para convertê-los, para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E aqui também nós vemos nessa tumba selada, nós vemos a evidência que aqueles homens tinham sim a compreensão de que Jesus falou várias vezes de maneira pública para os seus discípulos em particular, mas ele falou muitas e muitas vezes publicamente que ele ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressurgiria do pó da terra, ressuscitaria dos mortos. E nós vamos ver aqui, ou seja, a missão de Cristo parecia ter terminado e até fracassado com sua morte, não é, queridos? E nós vemos o que? Sua morte na cruz. Satanás instigou Judas para que traísse o Salvador, e os principais sacerdotes e anciãos para que exigissem sua morte. Quem estava agindo naqueles principais sacerdotes, Anás, Caifás, aqueles sumos sacerdotes, não é? Quem estava agindo neles? Satanás. Estava agindo nos principais. E eu vejo hoje Satanás de igual modo agindo nesses homens, nos principais. Fico olhando, que teologia é essa? Que teologia é essa? Que diz que pecado é estado e não é ação. Porque nas Santas Escrituras, e Ellen White corrobora, Ellen White se levanta para dizer, só existe uma única definição de pecado. Esse texto da profetisa Ellen White, quando ela diz, pecado é transgressão da lei, ou seja, pecado é uma ação deliberada, uma ação consciente, uma ação por escolha, uma ação por opção. E quando eu vejo hoje tanta apologia ao pecado,
tanta apologia para defender que o pecado está tão inerente a nós, que o pecado é tão intrínseco a nós, que nem o poder de Deus pode nos fazer vencer o pecado. Eu fico, Miguel, ou seja, Jesus Cristo, que tipo de compreensão é essa? Que se levanta entre os principais sacerdotes do mundo moderno e do mundo pós-moderno, que chega a dizer que pecado é estado e não é ação. Queridos, para nós que somos de Cristo, nós temos que nos ajoelhar, suspirar, gemer e clamar com essas novas teologias mirabolantes, fictícias, enraigadas na teia de Satanás, enraizadas nessas teias malignas que querem chamar o nosso Deus de tirano. E cada vez que eu digo que o pecado é um estado, eu estou chamando Deus de tirano. Se ele está inerente em mim, de que me adianta estar aqui? Para dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Se eu não tiver o poder de Deus, através de Cristo, para vencer o pecado? Ah, queridos, que engano! E aqui esses sacerdotes da época de Jesus tinham o mesmo engano, estavam ali na armadilha de Satanás. E nós vamos ver aqui, queridos, que coisas interessantes. Nós vamos ver, depois que Jesus foi preso, todos os discípulos o deixaram e fugiram. De qual modo os discípulos, queridos? Eles tinham uma compreensão muito rasteira, muito superficial acerca do reino de Deus, acerca da missão de Cristo, acerca da história da salvação e da redenção em Jesus Cristo. E eles conheciam tudo, imaginavam tudo, menos conhecer que o seu Salvador veio para instaurar o reino dos céus, o reino da glória, e não um reino temporal, passageiro, efêmero, um reino terrenal. Eles não entendiam isso. Ou seja, Pedro negou 3 vezes. Jesus jazia num túmulo escavado em uma rocha, fechada com uma grande pedra, selado, protegido por guardas romanos. Se fosse possível, o príncipe das trevas, com seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Quem é Lúcifer e seus anjos para manter no túmulo aquele que é a vida? Aquele que dele emana a vida. Quem é? Quem são esse grupo, né? Esses grupos que pretendiam manter Jesus no túmulo? Nada. Eles são pó, eles são cinza. E nós vamos ver aqui, durante seu ministério terrestre, Cristo havia predito não apenas sua morte na cruz, mas também sua ressurreição. Mas todos se concentravam na morte, inclusive os discípulos. Parece que tapavam os ouvidos para ouvir a ressurreição. Jesus falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas parece que só ouviu a primeiro paradigma, a morte. Centralizavam a sua consciência na morte, centralizavam a sua atenção somente na morte e esqueciam a ressurreição, que é o ponto mais importante daquele momento, é a ressurreição. Mas eles ficavam tão impressionados com a palavra morte, que ela realmente traz tristeza, dor, sofrimento, que eles sequer imaginavam na ressurreição, que Jesus tanto falou da ressurreição. Queridos, usando uma linguagem inclusiva, Jesus usou aqui o sinal de Jonas. O que é uma linguagem inclusiva no tocante ao calendário judaico, não é? Ou seja, os judeus, eles tinham sempre uma linguagem inclusiva, ou seja, se eles passassem 3 horas de um dia, eles contavam o dia todo, as 24 horas,
Para eles não importava que um dia fosse ter que viver as 24 horas. Por isso é que Jesus diz aqui, como Jonas passou 3 dias, não é, no ventre daquele grande peixe, também me importa passar 3 dias ao pó da terra. Mas nós sabemos, obviamente, que Jesus não passou 3 dias literais no pó da terra. Ele passou o quê? Talvez tenha dado um dia. Mas a linguagem inclusiva do Antigo Testamento, a linguagem inclusiva da cultura israelita, realmente nós entendemos que ele ficou esses 3 dias, porque na contagem de tempo para eles era uma contagem inclusiva das horas totais, embora você tenha passado 1 hora do dia, 2 ou 3. E nós vamos entender que, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, no pó da terra. Em outras ocasiões, Jesus ressaltou que seria morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos estavam o quê? Estavam com o entendimento, estava o quê? Fechado. Deus cegou o seu entendimento, eles não conseguiam entender. E nós vamos ver aqui o que ações, não é, ajudaram realmente a mostrar que os líderes de Israel, que eles compreendiam as evidências da ressurreição de Jesus, ou seja, eles temiam-se a ressurreição de Jesus. É tão tal que eles tiveram tanto cuidado para realmente fechar a tumba, para selar com o selo romano, colocar guardas ali romano para cuidar daquele túmulo. Por quê? Porque eles tinham medo de os discípulos supostamente roubarem o corpo de Cristo, e ao roubar o corpo de Cristo, eles iriam inventar da ressurreição. Mas, queridos, nós sabemos que no fundo, esses líderes de Israel antigo, esses pastores, não é, que conduziam as ovelhas à perdição, eles tinham uma convicção lá no fundo, porque eles tinham visto a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, eles sabiam. E se Jesus pôde ressuscitar aqueles seres humanos, porque ele mesmo não teria força em si mesmo, poder em si mesmo para ressuscitar? Claro que eles sabiam, queridos. E nós vamos ver aqui, tanto em Mateus 16, como em Marcos 8, Lucas 9, eles viram as evidências, só que eles não queriam ver. Eles sabiam das evidências, mas não queriam ver. Hoje é muito assim também no século 21. Eu tenho certeza que muitos sabem como nós iremos sim vencer o pecado, não por méritos meus, não por força minha, mas pelo poder do nosso Jesus Cristo. Deus precisa chamar Satanás de mentiroso e provar perante todo o universo que ele sempre foi mentiroso, o pai da mentira. E nós vamos ser usados, nós seres humanos, no século 21, mas especificamente os 144 mil de Deus serão usados para vindicar o caráter de Deus. Ou seja, Jesus veio para revelar o Pai, para revelar o amor do Pai, para revelar a verdade do Pai, para revelar a autoridade do Pai, o amor do Pai, dizendo que Deus não é um Deus arbitrário nem tirano, e através da sua vida aqui nesse planeta, da sua morte, ele pôde vindicar o caráter de seu Pai. E nós também iremos ser usados da mesma forma para vindicar o caráter do nosso Deus, ou seja, defender o caráter do nosso Deus através de nossa vida. Quando nós estivermos aqui em um momento da história, logo esse momento está se aproximando, quando fechar a porta da graça, Jesus vai sair do lugar santíssimo do santuário celestial e não haverá mais intercessor no céu, e o pecado desses 144 mil já o quê? Foi julgado. Quem for sujo, continue sujo. Quem for imundo, continue imundo. E quem for salvo, continue na prática da santidade. É isso, queridos. Então, se Deus está nos preparando para nós revelarmos o santo caráter de Deus, por que nós ainda continuaremos pecando depois do fechamento da porta da graça? Se o nosso caráter está cada dia sendo o quê?
trabalhado pelo Espírito Santo, para que nós possamos receber a natureza santa de Cristo Jesus. Queridos, nós estamos sendo preparados para vencer também aqui o pecado, como Jesus venceu. E nós vamos perceber aqui, pensem em quanto custou a Cristo deixar as cortes celestiais, ou seja, e assumir sua posição como cabeça da humanidade. Por que ele fez isso? Foi porque era o único capaz de redimir a raça caída. Nenhum ser humano, nenhum anjo poderia redimir a raça caída. Não havia no mundo um ser humano que fosse o quê? Que pudesse fazer essa obra. Nenhum ser humano que fosse sem pecado. O Filho de Deus desceu de seu trono celestial, depois suas vestes celestiais, a coroa real, e revestiu-se da humanidade, ou seja, revestiu sua divindade para realmente salvar a humanidade. Veio para morrer por nós, para jazer na sepultura, como ocorre o que? Com os seres humanos, e para ressurgir para o que? Nossa justificação. Ele veio para ser experimentado em todas as tentações pelas quais o ser humano é cercado. Surgiu do sepulcro e proclamou sobre a aberta sepultura de José: eu sou a ressurreição e a vida. Alguém igual a Deus passou através dos portais da morte em nosso favor. Provou a morte por todo ser humano, a fim de que por ele todos pudessem ser participantes da vida eterna. Aprendemos mediante a cruz que o Pai Celestial nos ama com infinito e eterno amor. Amém. E nos atrai a si com uma compaixão mais forte que de uma mãe por seu filho errante. Ficaremos admirados do que Paulo tenha declarado: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, queridos, a nossa glória estava na cruz. A nossa glória está na cruz ao perceber o grande e imenso sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. E ele diz: é nosso privilégio também gloriarmos na cruz do Calvário e entregarmos-nos inteiramente àquele que deu a si mesmo por nós. Então, com a luz do amor que irradia de sua face para a nossa, havemos de sair para refleti-lo sobre aqueles que se encontram nas trevas. Nós temos que refletir a glória de Deus. Deus está nos preparando, como preparou Moisés quando desceu do monte, com aquele rosto a irradiar de santa consagração, um rosto brilhante. Logo, logo o mundo verá nossa face como a face de Moisés, irradiando poder, irradiando luz. Não poder que emana de nós, mas poder que emana de Cristo Jesus. Poder que Cristo vai conceder a nós pelo poder da sua vitória sobre a morte, pelo poder da sua vitória sobre o pecado, pelo poder da sua vitória sobre o mal. E Cristo vai irradiar esse poder para nós. Ele vai colocar, vai realmente emanar luz cada dia em nossa vida. Jesus alinhou a cruz com a com a luz vinda do céu, pois é aí que ele atingirá o ser humano. A cruz se acha em linha direta com o resplendor dos semblantes divinos, de maneira que, contemplando a cruz, os seres humanos vejam e conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Ou seja, os sacerdotes, eles deram ordens para que o sepulcro fosse guardado. Uma grande pedra havia sido colocada diante da entrada. Ao redor dessa pedra, eles puseram cordas, prendendo as extremidades da sólida rocha e selando-as com selo romano. A pedra não podia ser removida sem que o selo fosse quebrado. Uma guarda de 100 soldados
foi colocada em volta do sepulcro para impedir que alguém tentasse violá-lo. Quantos soldados, irmãos? Uma guarda de 100 soldados foi colocada ao redor daquele sepulcro. Queridos, o que são 100 soldados? Para conter o Rei da Glória, para conter realmente aquele que é a vida, Jesus Cristo. Jesus tem vida em si mesmo, queridos. Ou seja, os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde tinha sido posto. Fizeram o que? Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo, como se fosse permanecer nele para sempre. Que engano, queridos! Eles, os sacerdotes, os principais, os pastores daquela época, eles estavam tão embevecidos em suas teorias diabólicas e na teologia que eles faziam bem. E eles então, queridos, não viram o essencial, não viram o óbvio, não fixaram os olhos na sã doutrina, ou seja, buscavam o quê? Situações, conhecimentos para a sua vã filosofia, seu vã conhecimento. Tinham comichão nos ouvidos, como muitos hoje têm comichão nos ouvidos. Transforma o belo e amor de Deus, transformam a linda salvação e o plano da redenção em coisas tão complexas que parece que Deus não fala ao homem. Dessa maneira, frágeis criaturas se aconselhavam e faziam planos. Esses homicidas mal percebiam a inutilidade de seus esforços. Olha como é que Ellen White chamou aqui os sacerdotes da época, os sumos sacerdotes da época, ou seja, os líderes de Israel da época, os pastores da época. Olha como ela chama esses homicidas. Ou seja, no entanto, por meio da atitude deles, Deus foi glorificado. Os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os argumentos mais convincentes para provê-la. Ou seja, aqueles 100 soldados ali, eles viram a comitiva celestial que veio chamar Jesus, Gabriel e seus anjos. Eles testemunharam, eles viram ali a pedra rolando como se fosse um cisco, como se fosse um pedregulho, uma pedrinha minúscula. Eles viram, eles testemunharam da ressurreição de Jesus Cristo. Quanto maior fosse o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais forte seria o testemunho de que ele iria ressuscitar, que ele ressurgira. Os guardas e as armas romanas foram incapazes de limitar o Senhor da vida dentro do túmulo. É o Senhor da vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, queridos. Ninguém poderia segurar naquele túmulo. Ou seja, aproximava-se o momento de sua libertação. Embora as autoridades judaicas tivessem realizado seu propósito diabólico de matar o Filho de Deus, queridos, eu fico impressionada quando eu vejo esses líderes de Israel, esse Anás, esse Caifás, que eram os detentores das Santas Escrituras, serem tão usados por Satanás nas suas artimanhas, nas suas malícias, nos seus joguetes diabólicos, serem enganados a tal ponto, colocando aqui enganados entre aspas. Eu vejo isso nos nossos dias. Como que homens tão doutos, não é, se dizem e fazem cada loucura, pregam tanta mentira, pregam tanto engodo, fazendo o nosso Deus ser realmente chamado de autoritário, fazendo o nosso Deus realmente receber o título que Satanás acusou lá no céu de arbitrário, autoritário e tirano. Toda vez que eu vejo esses, entre aspas, filhos de Satanás, ou melhor, com aspas, filho de Satanás também, pregando nas igrejas de Deus,
falando aberrações que vão de encontro das Santas Escrituras e de encontro com o espírito de profecia. Eu digo, Senhor, são os Anás e os Caifás dos dias modernos. Eu digo, levanta-te, Senhor Jesus, e traz a cada um deles, não é, o que merecem receber. Tenha misericórdia deles. E nós vamos ver aqui, eles tivessem realizado esse propósito diabólico de matar o Filho de Deus, suas apreensões não diminuíram, nem morreu sua inveja. Apesar de tudo, eles tinham muita inveja de Jesus. Eles tinham inveja do ministério de Jesus, do discípulo de Jesus, ou seja, dos verdadeiros remanescentes da obra inicial de Jesus. O mesmo eu vejo hoje, o ódio aos verdadeiros remanescentes da obra final de Jesus. Eu vejo o remanescente de Deus, Deus levantando o seu remanescente há mais de 20 anos atrás. Deus tem levantado o seu remanescente. É a minoria em meio ao mar da maioria. Mas Deus tem levantado esses homens e mulheres para permanecerem firmes e fortes a defender a verdade das Santas Escrituras, ou seja, a sã doutrina das Santas Escrituras. Misturando com a alegria da vingança satisfeita, havia um temor sempre presente de que seu corpo morto, repousando no sepulcro de José, pudesse voltar à vida. Por isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: chamar a majestade do céu de impostor. Que loucura! E hoje chamam de mentiroso. Hoje eu tenho visto. Quando eu prego para uma pessoa, quando eu prego em um púlpito, dizendo que o pecado é um estado, ou seja, que ele está aqui dentro das minhas entranhas, que a minha carne contém o pecado da ação, que eu confundo natureza humana com natureza pecaminosa. Quando eu confundo realmente a carne de Cristo, se eu chamo a minha carne de pecado, eu estou chamando também Cristo de pecador. Porque a carne de Cristo é a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo, né? Cristo veio em carne, o apóstolo Paulo diz isso várias vezes. Queridos, são os mesmos que estão chamando Jesus de impostor, porque Jesus diz o quê? Jesus diz que seu sangue nos purifica de todo o pecado. Jesus não fez nenhuma exceção. Todo pecado é lavado, é purificado pelo sangue precioso de Jesus, pelo poder de Jesus. Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Ou seja, a mentira, a suposta mentira que os discípulos iriam inventar seria pior do que a mentira do rei da vida. Meu Deus! Queridos, como Satanás é mau, e ele vai enganar muitos dos supostos eleitos que nunca foram eleitos de Deus, mas estavam nas fileiras de Deus, colocados ali por Satanás. Pilatos também não desejava que Jesus ressurgisse com poder para punir a culpa daqueles que o haviam executado e colocou uma escolta de soldados romanos sob o comando dos sacerdotes. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Os judeus compreendiam a vantagem de terem essa guarda nas proximidades do sepulcro de Jesus. Colocaram um selo sobre a pedra que fechava o sepulcro, para que ele não fosse violado, nem sem ser percebido, e tomaram todas as precauções contra qualquer prática fraudulenta dos discípulos em relação
ao corpo de Jesus. Às vezes também nós seremos chamados de fraudulentos, de fraude, ou seja, irmã Rosângela, você é uma fraude? Irmã Rosângela, você é uma perfeccionista? É uma pergunta que faz ressoar o mesmo que ressoou aqui naquele dia. A mesma coisa. Eu prefiro dar crédito às filosofias humanas do que dar crédito à palavra de Deus e ao espírito de profecia. Queridos, aqui na parte de domingo, segunda-feira, nós temos Ele ressuscitou, amém. Aquela tumba selada não teria força para segurar o Rei da Glória. E aqui nós temos Ele ressuscitou, ou seja, Pedro não pensou na ressurreição. Pedro, quando repreendeu Jesus ali, pedindo que ele tivesse compaixão de si mesmo, Pedro estava com os olhos somente na morte e esqueceu a ressurreição. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente, coitado. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, ou seja, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Lá vem Gabriel e a terra estremece, ou seja, houve um terremoto na sexta-feira, quando Jesus morreu. E quando aquele terremoto aconteceu, muitos túmulos foram abertos na sexta-feira. Que túmulo? Santo de Deus, dos filhos de Deus, chamados santos, porque fizeram sempre a vontade de Deus, porque receberam a santidade de Deus. Ser santo não é pecado, ser santo não é alguém canonizado para ser adorado, não. Ser santo é receber a santidade de Cristo, porque Cristo disse: sede santo como eu sou santo. Ser santo aqui no século 21 é ser uma testemunha de Cristo, é viver de acordo com a vontade de Cristo, é cada dia lutar para vencer como Cristo venceu e receber a vitória de Cristo em sua vida. Ser santo são esses homens e mulheres que ali ressuscitaram naquele momento quando os túmulos se abriram. Nós vamos ver na parte de terça-feira e quarta-feira como esses homens e mulheres que ressuscitaram. Satanás pensava que tinha ganhado, mas os anjos deles fugiram do anjo Gabriel. Ou seja, quando viu Cristo sair em triunfo, ele compreendeu que seu reino chegara ao fim e que ele finalmente morreria. Ele tem pouco tempo, ele sabe que tem pouco tempo. E ele então está o quê? No seu engodo, na sua mentira, estorvando a obra de Cristo nessa terra. E usando aqueles que deveriam defender e vindicar o caráter de Deus para mentir e para fazer outros mentirem, conduzir muitos ao inferno, pelo poder daqueles que deveriam levar as pessoas ao céu. Queridos, como tem engano nesse mundo cristão, nesse mundo religioso. E nós vamos entender aqui, ou seja, o que é que nós vemos aqui? Quem realmente esteve diretamente ligado à ressurreição de Jesus? A divindade, o trio da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda um anjo que desceu do céu, que veio também para rolar a pedra, que veio realmente trazer, não é? Jesus, teu Pai te chama, mas Jesus tinha vida em si mesmo. Jesus disse: eu dou a minha vida para reavê-la. Jesus pôde reaver a sua própria vida. Ele é o quê? Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele é a própria vida em si mesmo. E nós vamos ver aqui quando Jesus disse, durante seu ministério em Samaria, Jesus declarou que ele próprio tinha poder para entregar a sua vida. Eu sou a ressurreição e a vida, diz para Maria, e ele para Marta, ele diz até mesmo o poderoso anjo do Senhor esteve envolvido nessa ressurreição. Entretanto, Mateus revelou esforços inúteis e tolos dos líderes em luta contra Jesus. E como eu tenho visto
Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei. E como eu disse para o Senhor, como eu tenho visto, Senhor, esforços inúteis e tolos para calar a tua serva Rosângela, serva do Senhor. Eu tenho visto, quero repetir, eu tenho visto, olha, esforços inúteis e tolos dos líderes modernos, pós-modernos, para tentar calar o remanescente de Deus. São esforços inúteis e tolos, porque os tolos não compreendem quem são os verdadeiros filhos de Deus. Eles não conseguem perceber, muito pelo contrário, levantam ódio mortal sobre os eleitos de Deus, sobre o remanescente de Deus e arrancam eles das suas posições. Tenho visto tantas aberrações, mas eu digo, Senhor, essa obra é tua, levanta-te, Miguel, grande príncipe. Veja como está esse mundo evangélico, na perseguição aos verdadeiros filhos de Deus. E nós vamos entender essa questão, ou seja, dos líderes em luta contra Jesus. A guarda romana contou aos seus líderes tudo o que havia acontecido. Eles foram contar, olha, a pedra rolou como se fosse o quê? Um pedregulho, uma pedrinha pequena. E realmente ali o quê? Ele levantou, ele ressuscitou. Mas o que aconteceu? Eles foram o quê? Eles receberam grande soma de dinheiro. Para o quê? Para manter esses homens quietos e calados. Eles tiveram que pagar o silêncio daqueles arautos que testemunharam a ressurreição de Jesus, qual sejam aquela escolta de 100 homens romanos que estavam ali. Como eles gastaram dinheiro para fazer calar aqueles homens. Hoje eu tenho visto tanto dinheiro jogado fora, com tanta mensagem tolas, mensagens que não conduzem ninguém para lugar nenhum, a não ser gastar o precioso dinheiro do Senhor em bobagens. E aqui nós vemos o quê? Que só o fato deles terem o quê? Subornado esses homens mostra que eles entendiam que Jesus havia sido ressuscitado. Aqui Ellen White comenta algo fabuloso quando ela vai dizer: ressuscitando Cristo dentre os mortos, o Pai glorificou o seu Filho diante da guarda romana, ou seja, perante o exército satânico e diante do universo celestial. Um anjo poderoso, usando um traje de guerreiro, desceu, dissipando as trevas ao longo de seu trajeto e, rompendo o selo romano, removeu a pedra do sepulcro como se fosse um seixo, ou seja, uma pequena pedra, um pedregulho, desfazendo no momento a obra efetuada pelo inimigo. Ouviu-se a voz de Deus chamando Cristo para fora de sua prisão. Os guardas romanos viram anjos celestiais prostrando-se reverentemente diante de Jesus, daquele a quem eles haviam crucificado, e ele proclamou acima do sepulcro aberto de José: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, aleluia. Poderíamos achar surpreendente que os soldados caíssem por terra como mortos, queridos. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e Deus em seu amor deu seu Filho para salvar toda a humanidade, para reconciliar, para salvar, mas a humanidade não quer ser salva em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Isto é, meu Pai amou tanto você, que mais ainda me ama, por eu ter dado minha vida pela redenção. Ao me tornar seu substituto, dando a minha vida, ou seja, e assumindo sua dívida e suas transgressões, sou amado pelo meu Pai por causa do meu sacrifício. Queridos, Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar a nossa redenção.
pois somente aquele que estava junto do Pai é que eu poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Apenas o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Os guardas romanos encheram-se de espanto ao ver que a grande pedra tinha sido rolada da entrada do sepulcro e o corpo de Jesus havia saído, havia desaparecido. Foram apressadamente à cidade para contar aos sacerdotes e anciãos o que tinham visto. Normalmente é a dupla, né? Ou seja, os sacerdotes e os anciãos, os pastores e os anciãos, parecem duplas perfeitas, muitas vezes para o mal, para perseguir, para punir, vilipendiar a obra de Deus, tirar a voz daqueles que realmente conhecem a verdade. Que mundo enganoso, meu Pai! Que tem misericórdia da humanidade, Senhor Deus da glória. E aqui nós vamos ver. Eles foram apressadamente para a cidade. Ouvindo aqueles assassinos, a maravilhosa notícia sobreveio a palidez a todos os rostos. Foram tomados de horror ao pensamento do que haviam feito. Se a notícia era exata, eles estavam perdidos. Por algum tempo ficaram sentados em silêncio, olhando uns para os outros. E assim que o mal cresce, é ali no silêncio, na maldade, não é isso? Nos maus propósitos dos corações, não sabendo o que fazer ou dizer. Aceitar a notícia seria condenar-se por uma parte para se consultar quanto ao que se deveria fazer. Relacionam então dessa forma que se a notícia trazida pela guarda circulasse entre o povo, aqueles que mataram a Cristo seriam mortos como seus assassinos. Resolveram remunerar os soldados, subornar, comprar o silêncio para conservar o assunto em segredo. Por amor ao dinheiro, a guarda romana vendeu sua honra e concordou em seguir o conselho dos sacerdotes e anciãos. Queridos, aqui na parte de terça-feira nós vamos ver muitos ressuscitaram com ele. Queridos, esse suborno que eles realmente receberam, os guardas romanos, eu tenho visto tantos hoje também com o mesmo suborno. Às vezes é um suborno até psicológico, é um suborno, digamos assim, mais light, não é? É uma mentira, fazer acreditar numa mentira. Mas Deus está no céu, Deus está vendo tudo e anotando cada propósito, cada intento do coração dos homens. Ou seja, como Ellen White aqui considera realmente o que nós estamos aqui estudando, né, queridos? Ela vai justamente dizer que Deus realmente precisa mostrar toda essa verdade. E nós vamos ver aqui essa maneira, não é? Cristo realmente ressuscitou. Nós vamos ver aqui, muitos ressuscitaram com ele na terça-feira. Queridos, quem esses muitos que ressuscitaram com ele? Quando eu for ler lá na Ellen White, eu já vou juntar todos esses dias para que a gente possa otimizar o tempo. Muitos ressuscitaram com ele, ou seja, a ressurreição dos santos foi uma prova, não é, cabal da ressurreição de Jesus. Queridos, os sepulcros abriram lá na sexta-feira quando houve o terremoto. Na ressurreição houve outro terremoto, porque nos tempos antigos os terremotos traziam o quê? Traziam esses momentos, essas profecias, ou seja, anunciavam os eventos importantes. Cada terremoto anunciava os eventos importantes. E nós estamos às vésperas de ter um grande terremoto mundial que vai anunciar o início do julgamento dos vivos, ou seja, o início do selamento do povo de Deus, o povo fiel de Deus, os verdadeiros filhos de Deus.
E nós vamos ver que os túmulos se abriram na sexta-feira, mas realmente só saíram dos túmulos ao domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando ele trouxe ali as primícias dos mortos, que são justamente o quê? As testemunhas, não é? Realmente da sua ressurreição. E nós vamos perceber que essa foi o quê? Foi a vitória de Jesus, ou seja, a ressurreição também nossa no futuro. É um paralelo, é um tipo da ressurreição que nós teremos no tempo do fim. Muito em breve nós veremos a primeira ressurreição. E todos quantos participarem da primeira ressurreição serão ressuscitados, glorificados, como esses nossos irmãos aqui, que ressuscitaram com Jesus, já ressuscitaram glorificados e foram levados ao céu com Jesus, como as primícias dos mortos. Eles estão todos nos céus, e meu coração me diz com muita certeza que dentre esses está, sabe quem? João Batista. Sempre Deus me deu essa certeza, essa convicção de que ali está João Batista. Aquele também que foi o maior, não é? Jesus disse, esse é o maior nascido de mulher. Jesus o ressuscitou para dar também o que? Garantia da ressurreição de Jesus Cristo. Um terremoto marcou a morte de Jesus e outro terremoto marcou a ressurreição de Jesus Cristo. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. Mas eles não saíram dos túmulos na sexta-feira, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que coisa linda! Esses santos foram ressuscitados, glorificados como testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Amém. E como protótipos daqueles que irão ser ressuscitados na ressurreição final. Ou seja, queridos, nós vamos entender que aqui nós temos uma coisa interessante. Ali a liderança, os sacerdotes, os sumos sacerdotes não acreditaram, mas mesmo aqui Deus usou muito, aqui no livro de Atos, né, 6, 7 diz que logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição e assim aceitá-lo como seu Salvador, o que vários fizeram, incluindo muitos sacerdotes. Graças a Deus que ainda ali muitos sacerdotes se arrependeram de seus maus caminhos e realmente aceitaram Jesus, creram em Jesus. Esses aqui são aqueles mesmos que tinham crido na ressurreição de Lázaro, que ali estavam quando Lázaro foi ressuscitado. E quando foram dizer para os sumos sacerdotes, ou seja, os maiorais, os principais, eles disseram que nada, isso foi truque. Eles devolveram aquela fé daqueles sacerdotes que já estavam prontos e aptos para acreditar em Jesus, para crer em Jesus e para seguir Jesus. Mas a liderança, os líderes, eles devolveram dessa ideia. Mas aqui não tinha mais o que fazer. Eles por si sós, eles acreditaram e muitos creram em Jesus. Amém. Queridos, durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos. Ele fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Eles ressurgiram e estavam ainda sujeitos à morte. Nós sabemos que todos eles ressuscitaram sem ser a vida imortal, não receberam o toque da imortalidade. Ou seja, no entanto, aqueles que ressuscitaram por ocasião da vida de Cristo, ressuscitaram todos gloriosos, estão todos nos céus. É o molho das primícias, não é? Dos mortos que já estão nos céus. Porque o molho das primícias dos vivos ainda está na terra. Você pode ser participante desse grupo do molho das primícias dos vivos, que são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, mais precisamente o grupo dos 144 mil. Ou seja, nós temos que compreender aqui na parte de quarta-feira, testemunha de Cristo
ressurreto. Ou seja, aqui nós vemos que dentre essas testemunhas estavam, a maioria eram mulheres. E nós sabemos que no mundo antigo as mulheres não tinham realmente nenhum poder de voz. Ou seja, o seu testemunho seria o que? Desacreditado. Por isso é que ninguém nem foi realmente atrás do testemunho dessas mulheres. Tinham também os soldados romanos, mas foram comprados o seu silêncio, eles não podiam testemunhar. No entanto, nós vemos aqui que como discípulos reagiram, não é? Ou seja, quando encontraram pela primeira vez com Jesus, eles ficaram atônitos. Porque mesmo as mulheres dizendo que Cristo tinha ressuscitado, eles ficavam o quê? Desacreditando no que elas disseram. Devido o quê? Devido à fragilidade da mulher no passado, de sua palavra não tinha voz nem vez no passado. Mas nós vamos ver que logo, a posteriori, eles ficaram o quê? Felizes e rejubilando. Eles acreditaram, eles viram as marcas, eles viram o lado de Jesus, eles perceberam a marca dos cravos, da coroa de espinho. Eles compreenderam, queridos, os sinais, ou seja, os dois anjos no túmulo vazio disseram a Maria Madalena e algumas outras mulheres que Jesus havia ressuscitado. Mas logo o próprio Jesus apareceu a elas, as quais o adoraram. Ele apareceu também a Pedro e aos 12 discípulos que estavam indo para Emaús. Nós sabemos que o próprio Jesus fez questão de dar provas cabal da sua ressurreição, tanto para as mulheres quanto para os discípulos. Jesus precisou realmente se fazer ver, se manifestar para quebrar essa incredulidade levantada, erigida por aqueles principais sacerdotes. E hoje eu estou vendo também muitas mentiras levantadas pelos principais, como eu tenho visto. Eu digo, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Como o mundo cristão, irmãos, está cheio, não é, de mentiras levantadas por pastores, por líderes religiosos. O mundo cristão tem muita mentira. E aqui o próprio Cristo apareceu para quebrar, não é, irmãos, essa cadeia de mentira daqueles principais sacerdotes e anciãos da época. Ou seja, ele mesmo apareceu e então essas testemunhas saíram dizendo que nós vimos o Messias. Ele é o Messias ressuscitou e virá muito em breve. É a nossa continuidade dessa pregação. Naquele tempo confessar que Jesus era o Messias, naquele tempo confessar que ele tinha ressuscitado era uma sentença de morte. E hoje dizer que Jesus não vai demorar 100 anos para voltar, como alguns têm pregado e dito, como alguns têm pregado por aí os anátemas, as mentiras. Nós temos que levantar que Jesus virá e ele está voltando. Nós temos poucos anos nesse planeta. Poucos anos. O mundo está mostrando como é que nós estamos. Olha aí a COP27. Eu falei tanto ano passado da COP26, mas vou falar também aqui ainda da COP27. Eu estou preparando um vídeo para mostrar em que situações nós nos encontramos nesse momento da história, ou seja, nós estamos às vésperas do decreto de dominical. E muitos fazem vista grossa e não se prega, e não se fala, não se admoesta. Não, como é que se quer levantar um exército com mentiras, com palavras doces, com a notícia de paz e segurança, com bandeiras de paz e segurança. Não é assim que se desperta um exército, mas se desperta um exército primeiro com a verdade, com a verdadeira situação que se encontra o mundo e o seu inimigo. Mas Deus está no comando e Ele muito em breve vai mostrar como é que se deve terminar a sua obra. Ele é quem vai estar à frente da sua obra. Amém, aleluia. E vai levantar tantos e tantos para ajudar na conclusão dessa obra. E nós vamos ver aqui, Jesus apareceu durante os 40 dias em que sua ressurreição está entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez.
500 pessoas testemunharam. Entende? Cristo fez questão de se mostrar para que as pessoas acreditassem. E nós vamos entender justamente isso, né, queridos? Ou seja, Paulo também disse que se considerava também uma testemunha ocular de Cristo ressuscitado quando Jesus apareceu para Paulo no caminho, não é? A lei de Damasco. Ou seja, as primícias dos que dormem, que são os mortos, conforme eu já comentei, eles já estão todos nos céus. Aqui há uma analogia, uma referência às frutas, às primícias, lá no antigo Israel, quando se pedia, quando a colheita estava próxima, eles tiravam os melhores frutos. E você pode dizer, mas Jesus, antes de Jesus, outros não ressuscitaram? Como é que Jesus é chamado de primícias dos mortos? Queridos, porque Jesus é o principal. As primícias eram os frutos mais bonitos, os mais belos, os mais gostosos, os mais doces, os maiores. Aqui também Jesus é o maior, é o maioral, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esses que o antecederam, até Moisés, que também ressuscitou glorificado, esses que o antecederam não são o Pai da eternidade, não são o comandante celestial e não são o dono da vida, o doador da vida. Jesus tem vida em si mesmo, por isso ele é a primícia dos mortos, como você pode conferir em Coríntios 15 e 20. Ele é a primícia, ou seja, ele é o primeiro, porque ele realmente é quem levou para o céu esse grupo aqui das primícias dos mortos, ou seja, a oferta das primícias era uma antiga prática agrícola israelita, como eu já disse, né? Os primeiros frutos indicavam não apenas que a colheita estava começando, mas também que revelava a qualidade dos frutos, dos produtos, né? Era a qualidade para mostrar, olha como esses frutos são maravilhosos, olha o tamanho desses frutos, não é? A sua qualidade. Assim também as primícias dos mortos mostra lá no céu a qualidade dos que vão ressuscitar, ou seja, dentre os mortos, os que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Contrapartida, a primícia dos vivos, 144.000, também mostra a qualidade, não é? Dos que estarão aqui vivos e dos que vão ascender aos céus. É isso, queridos, dos vivos do tempo do fim. Ellen White agora vai comentar aqui, dizendo isso assim: quando Jesus, suspenso na cruz, clamou, está consumado, as pedras se partiram, a terra tremeu e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele surgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos, obedientes ao seu chamado, saíram como testemunha de que ele havia ressurgido. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados, eram escolhidos e santos de todos os tempos. Aqui Ellen White já diz quem são eles: escolhidos e santos de todos os tempos. Aqui está explicado, todos os tempos, desde a criação até o dia de Cristo. Eu posso imaginar quais são esses eleitos desde o dia da criação. Eu posso imaginar. Aí, infelizmente, eu não vou declinar quem são aqueles que meu coração, que a certeza do meu coração arde de quem são eles, mas eu sempre digo que dos dias de Cristo estava ali João Batista. E nós vamos ver que coisa maravilhosa. Ou seja, assim, enquanto os líderes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu levantar do túmulo um grupo a fim de testificar que Jesus havia ressuscitado e declarar sua glória. O mesmo vai acontecer, o mesmo. Esses homens passaram em mulheres 40 dias na terra, falando, provando a ressurreição de Jesus. Qual é o paralelo? É a ressurreição parcial que está nos nossos dias. Jesus vai levantar também em nossos dias a ressurreição parcial. Muitos dos pioneiros serão levantados. Para quê? Para fortalecer a fé dos 144.000 que estarão sendo perseguidos pelos seus irmãos, pelos seus pastores, pelos seus líderes religiosos.
E aí Deus vai levantar uma grande multidão de mortos que estarão aqui, que ressuscitarão glorificados para dar força a esse grupo. Força! Nós estamos aqui para realmente mostrar que Cristo nos ressuscitou nessa ressurreição parcial. E passarão os mesmos 40 dias que esses aqui passaram lá com Jesus, os mesmos 40 dias. Eles passarão conosco aqui também 40 dias. Ellen White, Tiago White, Guilherme Miller, José Bates e etc. estarão conosco aqui em nossos dias, já ressuscitados como a primícias, não é, queridos, também desse momento final, ou seja, a ressurreição parcial, que vai dar força às primícias dos vivos, que são os 144 mil de Deus. Aqueles que ressurgiram, eles apareceram a muitos, contando-lhes o sacrifício, não é? Porque o sacrifício pelo ser humano estava completo, que Jesus, a quem os judeus crucificaram, havia ressuscitado dos mortos, e como prova de que diziam, declaravam: ressuscitamos com ele. Ai, que maravilha, que privilégio, Senhor! Que privilégio, Senhor, esse grupo que já está nos céus. E nós que estamos aqui no século 21, se nós realmente morrermos, ou seja, dormirmos o sono da morte, iremos ressuscitar e fazer parte do grupo parcial dos eleitos de Deus, ou seja, a ressurreição especial vai levantar dos túmulos todos aqueles que morreram convictos na esperança da mensagem do terceiro anjo, desde Guilherme Miller, ou seja, desde 1844, todos os que morreram e ainda morrerão até aqui, a culminância do conflito cósmico, eles vão ressuscitar glorificados para realmente ajudar aquele grupo dos 144 mil, as primícias dos vivos, que estarão sendo ali vilipendiados, amargurados e angustiados. Ou seja, não nos lamentemos, pois, nem nos entristeçamos, porque nesta vida não estamos livres de decepções e aflições. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Confiemos em Cristo, tanto nas trevas quanto na luz. Não podemos crer que Ele nos dará tudo o que for bom para cada um de nós? Claro que sim. Se Deus permitir que nós morramos, ressuscitaremos com o grupo, não é, da ressurreição parcial. Os que vão estar aqui 40 dias para ajudar os seus irmãos, as primícias dos vivos. Se estivermos vivos, estaremos no grupo das primícias dos vivos. Que maravilha, que Deus, que história linda, meus queridos irmãos. E aí nós vamos ver que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Ellen White continua aqui dizendo: então os dois viajantes que ainda ofegantes pela pressa, como que tinham andado, contaram a maravilhosa história de nosso Cristo ressuscitado. Ele apareceu, os dois de Emaús, logo, e que eles a transmitiram, enquanto alguns declaravam que não poderiam crer, por ser bom demais para ser verdade. Outra pessoa se apresentou perante eles. Todos os olhos se fixaram no estranho. Ninguém havia batido a porta pedindo para entrar, e ninguém tinha ouvido o ruído de pessoas. Os discípulos ficaram assustados. Eles, porém, o que viram o Rei da Glória. Amém, amém, amém. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. É isso, queridos. Cristo ressurgiu dos mortos, ele é a primícia da ressurreição, foi apresentado pelo molho movido, e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado diante do Senhor, lá no céu, na glória. Por mais de 1000 anos, essa cerimônia simbólica tinha sido realizada. Das searas colhiam-se esses primeiros frutos. O valor de Deus que dá a sua obra nas mãos, o amor tem sido maravilhoso. Queridos,
ao virmos assim Jesus que se entregou por cada um de nós, que Ele é a primícia dos mortos, que Ele pagou o preço, aos vermos que, apesar de Tomé ter sido cético e incrédulo, como Tomé eu vejo muitos hoje céticos e incrédulos, mas Jesus, não sejais incrédulos, mas crentes. Que nós possamos acreditar na breve volta de Jesus. Jesus está vindo para buscar a igreja gloriosa do Senhor. Confiemos que a igreja militante será transformada na igreja triunfante pelo poder de Deus. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar a manter nossos olhos fixos no Jesus Cristo, a primícia dos mortos, o nosso bendito e maravilhoso Salvador. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.